Meus irmãos, que a paz do Mestre esteja com todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez dentro desta belíssima casa, no qual, nesse instante, nós vamos desviar os nossos pensamentos de tudo que é da terra e ter os mesmos dentro desta casa, nesse instante. Porque nós relembramos sempre sobre isso. Durante o dia, no trabalho, na lida diária da vida humana, encarnados na Terra, acontecem-nos problemas, dificuldades. Então, nesse instante, não vamos trazer para dentro da casa. Nesse instante, nós vamos aprender e deixar o que é da Terra lá fora e justamente os nossos pensamentos fixados aqui nesse instante. Porque estamos, como sempre dizemos, dentro de uma sala de aula. Estamos aqui buscando o melhor para a nossa evolução. É claro, vamos dar um passo de cada vez, segundo os nossos esforços e as nossas obras. Então, é importante que todos mantenham, então, a atenção aqui, né, nessa reunião da noite de hoje, no qual vamos aprender. Estaremos aprendendo e no dia de amanhã, ou quando sairmos daqui, estaremos, segundo as nossas disposições, trabalhando com aquilo tudo que nós aprendemos. Convido a todos, então, nesse instante, para que possamos fazer uma prece e pedir pela abertura da nossa reunião pública da noite de hoje. Mestre Jesus, que a vossa divina lei brilhe em nosso meio, vós que sempre nos instrui, nos socorre, e dá-nos a oportunidade de estar trabalhando, segundo a nossa evolução, na vossa humilde seara. Aqui estamos, Mestre Jesus, esforçando cada vez mais por buscar aquilo que carecemos e que precisamos para a nossa evolução. Desde já, irmão maior, que a vossa bênção e luz esteja com cada um de nós que estamos aqui na noite de hoje e com aqueles que não puderam estar também. E pedimos a vós a permissão para dar por aberto a nossa reunião pública desta noite de hoje. Bom, nessa noite temos um convidado, não é, que sempre vem na casa, que é o Danilo, que vem trazer esse estudo para todos nós. É importante, relembrando mais uma vez, a atenção redobrada, porque aqui estamos para aprender e compreender. O trabalho é nosso individualmente. Desde já agradeço ao irmão pela visita, como sempre, e a palavra. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom que vocês vieram. Pessoal, antes de dar início, como sempre, eu rogo ao Mestre Amantíssimo Jesus, o Mestre de nossas vidas, que mesmo em meio às minhas imperfeições, que são tantas, possa ainda assim fluir a mensagem límpida do Evangelho de Jesus sob a ótica da doutrina espírita. Naturalmente, todas as vezes que eu sou chamado a falar, onde quer que seja, eu costumo pedir a Jesus que intua e que faça com que desses pensamentos chegue uma mensagem que possa nos enriquecer. E para a noite de hoje me veio falar a respeito da casa espírita, que é esse ambiente que a gente se encontra. E aí eu queria fazer uma pergunta. Alguém está entrando numa casa espírita pela primeira vez? Não? Todo mundo já foi num centro espírita em alguma oportunidade. Alguém está vindo aqui nessa casa espírita pela primeira vez?
Também não? Então tá bom. Então vocês estão perdidos. Porque, na verdade, qual que é a ideia de falar a esse respeito? Porque, conversando esse final de semana com alguns amigos, a gente chegou à conclusão de que, naturalmente, a gente vai tendo a tendência de achar que todo mundo sabe. Que todas as pessoas já passaram por aquilo que nós passamos. E eu costumo sempre provocar, depois de algum tempo, principalmente em grupos de estudos, eu costumo pedir para a pessoa lembrar por que foi que ela chegou ao ambiente religioso. Estou falando da casa espírita, mas seja qualquer ambiente. Mas qual foi o motivo que te trouxe a buscar aproximação com Deus? Qual foi, muitas vezes, e é a maioria, agora eu falo com a maioria, qual foi a dor que te fez se aproximar do Cristo e falar, me ajuda? E a doutrina espírita, o centro espírita em si, esse ambiente que nos acolhe, seja aqui ou seja onde quer que nós possamos encontrar uma casa espírita, ele é muito citado como se fosse um pronto-socorro espiritual. Para outros é conhecido como escola, porque aqui a gente aure forças para seguir o nosso caminho, para enfrentar as nossas dificuldades, e aqui a gente também aprende para que a gente possa crescer e com os conhecimentos que a doutrina espírita coloca dentro de nós, nós tenhamos coragem de seguir adiante. E sempre que a gente está num ambiente espiritual ou num ambiente religioso, de novo, qualquer um que seja, a partir do instante que a gente toma a decisão de aqui estar, ou de onde quer que nós estejamos, de ambiente religioso, nós passamos a ter o apoio da espiritualidade amiga. E eu sempre faço a ressalva que todas as vezes que eu cito qualquer outra religião, nunca é em tom de crítica, e as cito com muito respeito pelo papel que elas desempenham na sociedade. Porque a doutrina espírita nos ensina, através da questão 625 do Livro dos Espíritos, que a lei de Deus está escrita na consciência. E não nesse ou naquele livro, e não nesse ou naquele ambiente. A lei de Deus está dentro de cada indivíduo. Então, onde quer que nós nos encontremos buscando essa comunhão, essa ligação com Deus, a gente está abrigado por uma verdade universal, que não pertence aos espíritas, não pertence aos evangélicos, aos católicos, aos budistas, aos islâmicos, não. Aqueles estudiosos da teologia que buscam entender de várias religiões, por exemplo, começam a encontrar semelhanças nos escritos de diversas das religiões e encontram ali os ensinamentos do Cristo, trazidos em outros tempos, trazidos por outras personalidades, ditas por outras vozes, e que nós encontramos hoje aqui na doutrina espírita. E o ambiente espírita, ele vem ensinar que o ambiente espiritual, os seres extracorpóreos, eles habitam o universo. Não existem espíritos somente dentro de uma casa espírita. Nós aprendemos através dos estudos que os seres espirituais, que somos nós mesmos, despidos da vestimenta física, nós estamos por toda parte. Nós estamos no plano espiritual
porém interagindo, né, nos ambientes. Então, se nós estamos na casa espírita, estamos aqui com uma multidão de seres espirituais que nos acompanham. Se nós estamos nos ambientes protestantes, nas igrejas evangélicas, ali nós temos grupos de espíritos condizentes que nos acompanham. Nas igrejas católicas, e em alguns momentos nós vamos perceber fenômenos mediúnicos nesses outros ambientes. De repente alguém fala pela língua dos anjos, que a gente vai conhecer na doutrina espírita como psicofonia. De repente nós vemos alguém sendo possuído e alguém tentando tirar, né, de novo, sem crítica, tá? Tirar o demônio de alguém. E aí a gente conhece nos ambientes espíritas que trata-se de um espírito obsessor, não é um demônio. É um espírito endurecido, um espírito ainda imperfeito, assim como nós, mas talvez num momento mais duro da existência espiritual dele, valendo-se da mediunidade de um ser encarnado para se manifestar. E ali o pastor faz o papel de doutrinador, de dialogador, para que tire aquele espírito que não está dentro da pessoa. A gente aprende na doutrina espírita que o espírito não entra em ninguém. A ligação é psíquica, é do pensamento. E para a gente ter uma noção, para fazer sentido para todos, porque todos nós somos médiums. Já ensina o livro dos médiuns de Allan Kardec que todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau. Mas usa-se dizer que a pessoa é médium quando ela tem uma mediunidade mais ostensiva. Ela sente aquilo de forma mais aguda. Mas todos nós, de repente, temos um pensamento que não é nosso. Todos nós temos uma intuição. E aí a gente imagina essa intuição cada vez mais forte, cada vez mais clara, cada vez mais nítida. É o nosso processo de intercâmbio com as entidades espirituais. Então aquele que tem mediunidade, ele tem isso mais aflorado. Alguns veem com nitidez, e uma nitidez que pode ser assim extrema. Aí a gente lembra do Divaldo, dos casos do Divaldo. Divaldo trabalhava Divaldo Franco é um palestrante espírita, um conferencista, e ele trabalhava numa repartição pública. E por vezes chegava até ele alguém pedindo informações e ele atendia. E aí as pessoas olhavam e falavam, o Divaldo está falando sozinho. E aí ele estava ali, ele falou, não, mas estou atendendo a pessoa. E a pessoa, só ele via por conta da mediunidade. E aí até o momento que ele chegou num acordo lá, falou, olha, quando eu for atender alguém, você me sinaliza. Eu falei, tá, não tá. Porque chegava a pessoa, ele via, atendia, pegava os dados, ia no arquivo, pegava a ficha, colocava e só ele vendo. É um processo de mediunidade. Outras pessoas ouvem com clareza. Com clareza. Outros têm isso, como eu disse, né, numa espécie de intuição, e às vezes isso se torna muito forte. O processo de psicografia muitas vezes se dá por esse ditado mental. Nem todos têm as faculdades mediúnicas desenvolvidas, assim como tinha o Chico, que tinha a faculdade mediúnica da psicografia mecânica inconsciente. O Chico psicografava enquanto ele conversava com as pessoas, dando atendimento, e pela mediunidade ele escrevia. Divaldo Franco, né, em algumas oportunidades, psicografava em outros idiomas de maneira espelhada, sendo que ele não falava o idioma, ou seja, você não fala idioma, de trás para frente ainda, através da mediunidade.
E aí aonde que eu quero chegar com isso? Porque quando a gente procura um ambiente religioso, a gente busca algo, pelo menos para a gente entender. Porque, gente, a vida não é fácil de se entender para aqueles que se perguntam por quê. Quando a gente vive uma vida um pouco desligada, às vezes nesse movimento que a própria vida às vezes vai levando a gente de viver na superficialidade, sem se perguntar o que a gente está fazendo aqui, por que as coisas são assim, as coisas passam despercebidas. Agora, a partir do momento que algo nos machuca, algo nos fere, ou até mesmo algo faz com que a gente se pergunte por quê? A gente começa a ver que as coisas não são tão simples assim, não poderiam ser. Porque na engenharia divina, até aquilo que dá muito errado está certo. Difícil de entender isso, né? Até quando parece que tudo deu errado, deu certo. E aí é osso, né? Como diz no popular, é osso entender. Porque fala, cara, mas deu tudo errado. Tudo que eu imaginei, tudo que eu quis, tudo que eu esperava, andou na contramão. Só que aí a gente não vai entender isso naquele momento, muitas vezes. A gente vai precisar digerir aquela situação, vai precisar administrar aquele sofrimento, para que a gente, lá adiante, faça, não é que tinha que ser assim mesmo? Todos nós já vivemos coisas e ainda viveremos outras coisas que lá na frente a gente vai olhar para trás. Olhar agora é difícil, mas a gente vai olhar para trás e falar, olha, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse ido trabalhar em tal lugar, se eu não tivesse feito aquilo, eu não tinha conhecido tal pessoa, que não teria acontecido isso, que não teria acontecido aquilo. Não é que a coisa era para ser daquele jeito? Vai falar, Danilo, então isso é destino. Não é o destino. Nós temos uma programação espiritual de alguns momentos da nossa existência que nós vamos passar, seja para resgatar débitos do passado, porque a doutrina espírita nos ensina que a gente não chegou aqui na data que nós nascemos e não vamos embora desaparecer na data em que nós deixaremos o corpo físico. Nós temos história para trás e temos história para frente. Então hoje é um miolinho de uma história gigante. Eu sempre dou o exemplo dava o exemplo da novela, né? Mas hoje em dia a novela caiu em desuso, né? Então hoje a gente assiste série no Netflix, ou seja lá onde for. Então a gente está assistindo um episódio. E esse é o episódio da nossa vida hoje. Quando mais adiante a gente deixar o corpo físico, é como se a gente se afastasse daquele momento, é como se a gente subisse no alto do morro e olhasse toda a trajetória, toda a estrada. A gente enxerga um pedacinho da estrada e às vezes a gente quer concluir toda a existência por aquele momento que nós vivemos. Numa existência, numa experiência na carne que vai durar, sei lá, 20, 30, 50 anos, 100 anos, talvez. E a gente quer concluir tudo através daquilo ali. E não é, tem muita coisa que foi. E vivemos, e revivemos, e sofremos, e tivemos alegrias, e às vezes essas alegrias nos causaram embaraços, e hoje a gente tem momentos de resgate e momentos de provas, como se fosse provas de escola. A gente estuda e faz uma prova, né, professor? Né? A gente estuda e faz uma prova. Para quê? Por que a gente faz prova? Vai parar para pensar? Ah, porque a professora é ruim, né? Não, a gente faz a prova para ver se a gente sabe. É para testar o conhecimento. E quando a gente passa por uma prova na vida, é para saber se aquilo já faz parte da nossa vida, de fato. Se a lição que eu estudei, se tudo aquilo que a gente foi estudando ao longo das existências, se isso hoje
Está dentro da gente. E a partir do momento que isso é aprendido de fato, passa. Vem outras coisas, né? A notícia boa é que passa, e a notícia que deixa a gente apreensiva é que vem outra. Ou seja, a gente passa de ano, é igual matemática, né? Você vai, aprende, aí olha, você fala, não, agora estou dominando tal coisa, vem um problema mais complicado. Mas não é para sofrimento. Porque o mundo não é um mar de lágrimas, não é uma tortura constante. Por mais que às vezes a gente fala, pô, Danilo, tá difícil. Desde que eu me entendo por gente, minha vida é só sofrer. A gente tem que mudar um pouco o prisma do sofrimento, porque o sofrimento é aprendizado. O sofrimento traz dor, mas ele traz um aprendizado que é valioso. E que vai nos tirar daqui melhor do que nós chegamos. Nós vamos nos melhorando. É o velho ditado, perde-se tudo, mas não perde-se a lição. Porque nesse movimento de idas e vindas, às vezes a dor é aquela da devolução. É o momento em que a gente devolve para a contabilidade divina algo que a gente deveria ter feito antes e não fizemos. E isso vai fazendo com que a gente cresça espiritualmente. Então, no mínimo, em meio a esse emaranhado de dores e experiências que nós vivemos, nós saímos melhores. E aí algo que eu sempre comento, que às vezes a gente passa por um momento difícil, ele passa. Depois vem um outro momento difícil semelhante, e ele passa. E depois ele volta outra vez. Aí é um momento de atenção. Fala, peraí, por que isso está se repetindo? O que é que a gente deveria aprender que a gente não está aprendendo, que aquilo está voltando, está voltando, está voltando. Porque o objetivo, perceba que o objetivo não é fazer sofrer, é aprender. E quando a gente não aprende, o sofrimento até se afasta, porque não tem objetivo. Deus não é o cruelzão que fala, vou te castigar, porque você não foi segunda-feira lá no centro, não foi na missa, ou deixou de ir em tal lugar, você não rezou à noite. Você vai ver o que vai te acontecer amanhã. Às vezes a gente tem essa noção de Deus. Sabe que às vezes a gente se sente culpado, mas não tem que se sentir culpado porque a gente não deve nada, né? Deus não deve nada para a gente e Deus não vai se magoar conosco. Ele sabe quem nós somos. Ele nos conhece pelo nome. Cada um de nós. Ele sabe quem a gente é, quais são as nossas necessidades, quais são as nossas dores, quais são os nossos desejos mais íntimos. Por isso não adianta a gente tentar achar que a gente vai enganar. Porque a gente pode enganar muitos, mas a Deus não. Onde que mora Deus? Mora na nossa consciência. Aonde que está o juiz implacável que vem lá o juízo final, que nós vamos estar diante do juiz que vai julgar os nossos erros? Qual juiz é esse implacável que conhece tudo? É Deus. Não, é a nossa consciência. Não existe um juiz mais implacável que a nossa consciência. Pode chegar qualquer juiz aqui e falar, você fez isso, isso e aquilo. Se a gente fez, a gente sabe que fez. Se não fez, a gente sabe que não fez. E é só a gente. Então é a consciência que vai nos julgar. E aí nesse movimento é que a gente vem buscar aurir forças dentro do ambiente religioso. Porque ele nos aproxima e aí trazendo para o ambiente espírita, ele vem tirar o aspecto da graça, ele vem tirar o aspecto do castigo e vem colocar nas nossas mãos a responsabilidade de tudo que a gente vive de bom ou que a gente vive de ruim. Deus não vai nos castigar, assim como não vai fazer barganha com a gente. Fala, não, há uma semana rezando direitinho, semana que vem vai ter uma graça.
Eu sei que isso agrada o nosso coração. E sabe por que agrada o nosso coração? É uma das provas da pré-existência da gente. É que a gente foi ensinado assim. Mesmo a gente tendo nascido, às vezes, espíritas, né? Não é o caso da minoria que nasceu espírita. A gente aprendeu isso em outras existências. Nós passamos centenas de anos barganhando com Deus, fazendo negócio. Tipo assim, você chegava, dependendo da situação, você contava um pecado cabeludo, e aí aquilo tinha um preço. E você pagava e se livrava do pecado. Ah, paguei, né? E aí isso é a barganha. Então a gente aprendeu isso durante muito tempo. Vou falar de uma coisa assim, de novo, gente, não é crítica. Ah, isso tem muito valor para muita gente. Ah, vou fazer uma promessa. Se aquilo faz bem para a pessoa, que faça. Mas Deus não vai entrar nessa mesquinharia, não. Não vai fazer troquinhas. Ah, vou fazer tal coisa, porque Deus vai me dar tal coisa. Gente, não vai. Ah, mas fulano conseguiu. Gente, porque era para conseguir. Só que ela pôs tanta fé naquilo, tanta energia naquilo. Gente, isso é como se fosse uma prece. Às vezes a gente pede, acontece. Aí vai, não. Gente, nós tínhamos aquele momento para passar. Às vezes a gente insiste em coisas que não dá. Às vezes a gente quer tanto, a gente mentaliza tanto, a gente se responsabiliza por isso, porque a nossa interação é aqui, enquanto a gente está acordado, e é também no plano espiritual. Aí de repente a gente quer uma coisa, às vezes aquilo não é tão bom para a gente. E a gente insiste, a gente quer, não sei o quê. Aí a gente se desliga no momento do sono, aí junta no mentor espiritual, fala, não, mas deixa eu conseguir, porque vai ser bom. Aí o mentor fala, mas não vai ser bom. Não, mas eu quero, mas isso não vai te ajudar. Não, mas deixa, sabe aquela insistência de criança? Gente. E às vezes a gente recebe algo que a gente não deveria receber naquele momento, e a gente quebra a cara. Porque existe algo chamado, que a gente fala muito na doutrina espírita, às vezes vira muleta, eu vou explicar por quê. Que é livre-arbítrio. Ah, eu tenho meu livre-arbítrio. Então, às vezes a gente toma a direção errada e fala, ah, não, eu tenho meu livre-arbítrio. Está tudo bem. Livre-arbítrio é plantio. Né? O nosso livre-arbítrio a gente pode usar para muitas coisas. E aí entra naquele cenário de que a semeadura é livre. Você pode semear o que você quiser. Do jeito que você quiser, no tempo que você quiser. Mas a colheita não tem jeito, ela vem. Pode demorar, mas a colheita é obrigatória. E aí, para a gente se livrar de vez dessa questão do castigo, você percebe que a colheita é nossa, aliás, né, o plantio é nosso, e a colheita é nossa. Você não sai colhendo o que os outros plantaram. Às vezes, olhando nesse trechinho da vida que a gente está vivendo, né? Às vezes a gente acha, ah, não, mas fulano que errou. E é outra coisa que nós temos como, eu vou chamar de mania. É achar que a gente não é responsável por nada. A gente quer sempre responsabilizar uma causa externa por aquilo que está acontecendo conosco. E a doutrina espírita não é punitiva nem salvacionista. Ela mostra isso pela lógica que Deus não vai te castigar e não vai ficar fazendo gracinha. Então coloca nas nossas mãos as rédeas que farão com que a gente caminhe. E o ambiente religioso tem esse aspecto de energizar a gente. Igual quando a gente chega em casa, põe o celular lá, coloca na bateria, dá um fôlego. E por que a gente faz isso toda semana ou vem várias vezes na semana? Para que a gente se reenergize. Para que a gente busque forças, para que a gente tenha dentro da gente as ferramentas necessárias para a gente enfrentar o dia a dia. Porque, de novo,
Quem vive na superficialidade, muitas vezes não passa pelas questões filosóficas que a maioria de nós passa. Porque vive, tipo, sem ligar para nada. É o movimento do só se vive uma vez. Tipo assim, quando só se vive uma vez, você concorda que nada importa? Daqui a pouco morreu, acabou. E a gente passa a não ligar. Quando a gente que. O espírito é um bicho complicado, tá? Para falar a verdade. Assim, o espírito é um bicho bem danado. Porque ele quer explicação de tudo, ele quer saber. Você fala, mas peraí, por que eu estou passando por isso? Ah, mas por que aconteceu aquilo? Por que meu filho isso? Por que meu pai aquilo? Por que meu irmão? E a gente começa a se debater e isso incomoda a gente. E aí isso mostra que desses movimentos do passado, que muitos de nós vivemos, às vezes da própria superficialidade, viu que não deu certo. E aí a gente nasce com essa inquietação, com essa ansiedade, porque aí a gente quer saber, mas qual que é a minha missão na Terra? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou vivendo tudo isso? Gente, isso é a coisa mais sadia que existe. Incomoda muito, mas é melhor que incomode e a gente aprenda a viver, aprenda a seguir adiante, fazendo alguma coisa por nós e por aqueles que estão ao nosso redor. Então, todas as vezes que... Aí eu volto lá no início, né? O preâmbulo longo esse, né? Todas as vezes que a gente toma a decisão em casa e fala, eu vou buscar um ambiente religioso porque eu preciso entender, eu preciso, no mínimo, um ambiente mais asserenado. Aí a gente chega, tem uma música, a gente senta, um dia de trabalho cansativo, a gente vai, relaxa, e a gente começa a entrar na sintonia dos nossos mentores espirituais, os nossos anjos da guarda, né, os mentores espirituais da casa, aqueles seres espirituais que não querem a gente tão bem, são afastados de nós nesse momento. Isso em qualquer ambiente religioso, tá? A dinâmica é a mesma. A gente chega, a gente é assistido, desde o momento que a gente fala, eu vou, já tem uma comemoração. Vai, ele vai, que beleza. E aí vem recebendo aqueles influxos, né? Fala, vai, relaxa, ouve, né? Presta atenção, né? Relaxa com aquele ambiente. E aí o espírito obsessor que o pastor expulsou, né? Mas que aqui não está expulsando, mas ele é afastado. Ele fala, não, vem cá, agora a gente vai conversar contigo enquanto ele está lá, ouvindo. E aí, nesse momento, é o momento que a gente pega a carga plena. Ou seja, eu saio daqui com um pouco mais de consciência, sabendo um pouco mais de coisas, porque a doutrina espírita não dá para saber numa noite, né? Ou num grupo de aulas, ou seja, leva tempo. E aí a gente começa a trabalhar isso e essa influência espiritual, muitas vezes, quando ela volta, porque ela pode voltar, lembra do livre-arbítrio? O espírito também tem. Mas o Danilo não vai longe não, que eu vou atrás dele, porque eu sei quem ele é. Aí chega, e fala, pô, mas o Danilo não fez o que ele estava acostumado a fazer. E aí fica de olho, né? O espírito obsessor, eu já fui dos bons desse, né? Ele fica de olho na gente, tipo assim, eu falo, o Ângelo tá com a carinha mansa ali, mas eu te conheço de outros carnavais. Aí ele fica de olho e fica esperando que a gente reincida no erro. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes a gente dá vazão para aquele momento de raiva. Eu falo, não, hoje eu vou espalhar com todo mundo. Aí assim, é automático, né? A sintonia, porque por vezes o nosso espírito obsessor olha para a gente e fala, está diferente, mas eu sei quem é. Eu não sei, é a energia. Ou seja, a sintonia psíquica, ele identifica a gente, ele fala, está diferente, eu conheço ele diferente, mas é ele. E fica observando.
E aí, se a gente deixa esses instintos, já percebeu que é muito mais fácil a gente perder a paciência do que a gente acalmar e apaziguar o ambiente? Porque é um movimento nosso. Essa é a melhor existência nossa. É o melhor momento. Para, não é possível. É possível. É só olhar, né? Eu falei da outra vez aqui, é só olhar pela história. Olha o que as pessoas faziam antigamente, né? Alguns séculos atrás, e fala, meu Deus. É meu Deus mesmo, a gente estava lá. A gente fazia. E aí hoje a gente vem aqui e rapidamente a gente volta para aquele comportamento, porque foram séculos, milênios, naquele formato de intolerância, de violência. E aí a gente começa a frequentar os ambientes religiosos desde lá de trás. A violência não é certo, porque se fizer, Deus te castiga. Às vezes a gente vai aprendendo assim. Aí você fala, pô, não vou bater em ninguém, não vou matar ninguém, porque Deus vai me castigar. E aí a gente começa a se controlar, mas facinho a gente conecta de novo. E aí os espíritos obsessores falam, eu sei que é ele, né? Uma hora ele vai se mostrar. Então a gente tem que tomar cuidado, porque assim, às vezes escapa. A gente não tem que se culpar tanto por isso. Porque às vezes a gente deixa escapar. E escapando, os nossos obsessores vão se conectar conosco. E aí fala, tá vendo? Eu falei que era ele. Do jeitinho que ele fazia comigo, do jeitinho que ele fazia naquela época. E aí é aquele momento que ele fica conectado com a gente se livra daquela energia, volta para o prumo, como diz outro, e aí ele começa a se afastar novamente. Ele começa a entrar no ambiente da observação. Então, por isso que é importante esse movimento de idas e vindas. A gente vem na casa espírita, volta na segunda-feira, vai para o estudo, chega em casa, põe a palestra no YouTube e vai se imantando dessa energia. E, gente, aí é a parte que é importante para a gente que está no ambiente religioso. Isso não pode ser externo. Não adianta a gente colocar lá e deixar. A gente precisa absorver. A gente precisa internalizar. Aquilo precisa fazer parte da nossa vida. Porque todo e qualquer estudo, seja de doutrina espírita, de evangelho, de religião, do que for relacionado a isso, só faz sentido se tiver uso prático. Se não é pura superficialidade. E isso vale principalmente para quem vos fala. Porque eu lembrei de uma história agora que eles contavam que tinha uma casa espírita, eu vou chamar de casa espírita, né? E toda vez tinha uma senhorinha que sentava lá no fundinho e prestava atenção na palestra e ia embora, sem falar com ninguém. Chegava calado, ia embora mudo. E o rapaz aparecia lá na frente, falava, né, se esforçava, fazia a palestra. Aí chegava na outra semana, ele estava lá na frente, a senhorinha chegava, sentava, ouvia, ia embora. E isso foi durante muitos anos. E aí ela desencarna, passado um tempo desencarna o palestrante também, e chega no plano espiritual, a senhorinha que vinha, entrava, estava assim, radiante, um espírito de luz. E o palestrante envolvido em trevas. O palestrante sem brilho, sem luz, necessitado. E ela que vem ajudar. E aí, naquele momento, deu aquele incômodo. Eu falei, pô, mas tipo, eu falava lá na frente, né? A petulância, né? Eu falava lá na frente. E aí o mentor espiritual fala, pois é, você falava, ela ouvia e aplicava. Você só falava. Percebe? Tipo assim, e a doutrina espírita derruba muito isso. Porque, tipo, quem fala aqui não tem autoridade nenhuma, não. Quem fala aqui, às vezes é o mais necessitado de todos. Porque precisa estudar, porque precisa
dedicar para ter um pouquinho de conhecimento para poder aplicar. Então, assim, não tem brilho nessa história. Eu falo, eu sou um espírito entusiasmado. Eu faço isso aqui com o maior carinho do mundo e como se eu estivesse pagando uma dívida. Uma dívida que eu tenho com vocês, com o carinho que vocês têm comigo, já tiveram com a minha família, continuam tendo, né, com a minha família. Pelo tempo que eu vivi aqui em Dores de Campos e que guardo no coração pela eternidade. Mas faço isso com carinho. Sabendo que tipo, não sou nada demais. Não faço nada além da minha pura obrigação. Porque nesse movimento de estudar e falar, né, é o que a gente fala, né? O ouvido mais próximo é o meu. O ouvido mais próximo é o meu. Então eu sempre que eu comento no início, né, que eu peço a Deus, né, que permita com que eu acesse o coração de vocês, que a fala traga algo que realmente plante uma sementinha no coração de cada um, e ela sirva para mim, em primeiro lugar. E eu possa me valer disso tudo que a gente fala, que a gente estuda, que a gente fala a respeito da doutrina espírita por pura gratidão. Eu falo para todo mundo que, e sempre que eu provoco, né, eu falo, lembra o que te trouxe a casa espírita? Eu falo, a doutrina espírita salvou a minha vida. Se não fosse a doutrina espírita, tinha dado ruim. Mas ruim mesmo. Porque, tipo assim, eu não compreendia a dinâmica, mas foi o porquê que me trouxe até a doutrina. Foi o porquê da vida, o porquê da morte de alguém querido, o porquê de um sofrimento, e que até então ficava na questão do Deus bom e do Deus que castiga. E que aquilo não fazia sentido. Eu falei, mas por que Deus está fazendo isso comigo? E ao mesmo tempo, mas também eu não quero que faça para o outro, não quero que transfira de mim para o outro. Não posso querer esse mal para o outro. E aí quando a gente começa a enxergar que tem essa dinâmica muito clara e racional das múltiplas existências e de um movimento que não termina no instante da morte, é que toda doutrina se mostra invencível. E o Cristo se torna mais Cristo. E o Cristo se torna maior do que ele já é. E Deus passa a ser muito, mas muito mais exuberante do que a gente possa supor. Porque ele não só criou todo o universo e tudo que a gente vive. Ele é o engenheiro do universo, é o grande legislador, que faz com que tudo, como eu disse anteriormente, tudo que mesmo que pareça errado, no final das contas, teve o seu acerto. Eu falo, Danilo, mas até as maldades que as pessoas fazem, sim. Porque o mal é necessário, mas ai, por quem esse mal vem. Porque nós ainda precisamos dessa dinâmica de viver o mal para a gente aprender o bem. Viver o sofrimento para que a gente aprenda a valorizar. E não só nessa dinâmica de sofrer por sofrer. Justamente para que a gente consiga compreender toda essa engenhosidade que faz com que tudo seja perfeito. E que a gente contribua, sabendo que todos nós aqui, todos, somos um tijolinho da construção. Todos temos uma missão. Ah, Daniel, mas eu não sei qual é a minha missão. Gente, nossa missão está em volta da gente. E quando a gente aprender a valorizar aquela missão que está ao nosso redor, às vezes está dentro de casa. Está um ente querido, da gente aprender a respeitar, aprender a tolerar,
E aí, quando a gente aprende aquilo, o restante da sua missão bate a sua porta, sem pedir. A gente só precisa estar atento, né? Porque às vezes a missão bate na porta e a gente fala, não, agora eu estou ocupado, agora não. Aí a missão vai embora. Aí passa um tempo, a missão bate a porta outra vez. E a gente despreza. E é fácil fazer. Porque, sem me alongar aqui, para eu já ir partindo para o encerramento, nós temos os nossos afetos espirituais, pessoas que nos amam no plano espiritual, e tem gente que conhece o nosso passado. E todos temos. E aí, de repente, o Raí bate na minha porta para eu ajudar o Raí. E aí o Raí tem um desafeto. E aí ele não vai conseguir demover o Raí da ideia de procurar ajuda. E aí ele pega a gente num momento mais fragilizado e fala, não atende a porta. A gente fala, não, canseiro, o Raí de novo. Fica quietinho aqui que ele vai embora. Né? Aí foi embora. Percebe como a coisa é muito emaranhada? Mas é esse o ambiente que a gente vive. Por isso, gente, procure o ambiente espiritual, procure a casa espírita, o ambiente religioso, seja ele qual for, seja onde for. Até mesmo. Pô, não deu para sair de casa, estou de dengue, né? Quem já teve dengue aqui esse ano? Olha que beleza, que maravilha, né? Aí, tipo assim, tem hora que não dá para sair, né? Aí, percebe que eu já tive dengue, aí, pô, fiquei desassistido porque eu não vi a casa espírita? Jamais. Deus é Deus. Deus não desampara a ninguém. Nem aquele que a gente acha que, tipo assim, esse não merecia a existência que tem. Isso é julgamento nosso. Tem um trecho do Evangelho, só abrir um parênteses rápido, que esse é muito engraçado, porque engraçado assim, entre aspas, né? Que fala assim, se fosse um homem de bem, teria morrido, né? Esse é o trecho, é o título. Gente, vale ler essa mensagem assim umas 50 mil vezes. Porque conta muito da nossa história, da história do mundo. Às vezes fala, nossa, que sangue ruim, aquele tinha que ter morrido no berço, né? Aí você lê esse trecho do Evangelho, você fala, cara, esse cara não vai morrer nunca, né? Porque, ou seja, aquele que já, eu vou falar assim, aquele que já se depurou, é a notícia de ficar feliz e triste ao mesmo tempo, tá, gente? Aquele que já se depurou, cara, fica fazendo o quê? Vai embora, né? Vai replanejar a encarnação e volta depois. Aqueles que não, vão ficando, né? Tem mais coisa a aprender, tem mais coisa a aprender, tem mais coisa a aprender, a gente vai vivendo longamente, né? Então é para ficar feliz e triste, né? Para ficar feliz porque eu estou vivendo longamente, mas triste porque eu falo, pô, não tô podendo ir ainda, né? Então esse gente, a doutrina espírita é muito interessante, eu ficaria falando aqui séculos sem parar, mas a gente tem horário, né? Mas a dinâmica da casa espírita, para que não fique parecendo os outros ambientes religiosos sem crítica, né? A gente acaba tendo uma ordem, né? A gente chega, tem uma apresentação, faz uma prece inicial. Para que serve a prece inicial? Para que serve a música? Gente, para a gente acalmar. A gente vem com a cabeça parecendo um liquidificador. A gente vem, acalma. Aí vem a prece, que aí é o momento de conversar com Deus, se conectar. Falar, estou aqui, hoje o dia foi difícil, final de semana foi barra. Às vezes a gente até aprontou e fala, não tem que... Bateu aquele arrependimento. Aí, gente, a gente ouve, vai entrar um momento de prece novamente, depois vem o passe. O passe não é um passe de mágica, né? O passe é uma transfusão de energias, é a pessoa que está ali pedindo a Deus, olha, faze de mim instrumento da sua paz. E ali, através das energias da própria pessoa, da energia do plano espiritual, a gente, ou seja, dá uma carguinha extra para que a gente possa ir embora para casa.
e que a gente vá refletindo, e antes da gente dormir, que a gente possa ainda pedir. Né? Se a gente dorme rápido, né? Tem gente que está fazendo assim, já dormiu. Né? Senta primeiro, né? Fala, olha, conversa com o anjo, né? Conversa com o mentor espiritual, fala, olha, agora eu vou descansar o corpo físico, mas não me deixa vagando por aí, não. Me leva na marra se for preciso, mas leva eu contigo. Faz eu lembrar um pouquinho do que eu preciso fazer nessa existência. Gente, é infalível. Tem gente que põe até um copinho d'água do lado da cama, e aí a hora que acorda, toma. Né? E aí a hora que toma água, fala que eu possa, mesmo que seja lá no fundinho, ter a intuição daquilo que eu vivi durante essa noite. Gente, diz o outro é batata. Né? Então, gente, para que a gente possa encerrar nossa noite, dizendo mais uma vez que é um grande prazer estar aqui com vocês, é uma alegria, uma gratidão imensa. E falando de gratidão, eu convido a todos para que a gente possa fazer um poema que para mim é uma prece que para mim é um poema, e diz mais ou menos assim: Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dá, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante ao majestoso festival de cor da generosa natureza, e os que perderam a faculdade de ver, deixa-me por eles rogar. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Muito obrigado porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. O gemido e o canto do vento nos galhos do almeiro, as lágrimas doridas no mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que ensina, pela voz que ilumina, pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar, e o seu nome sequer podem pronunciar, os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar, nem à noite, nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde voltarão a falar. Muito obrigado, Senhor, por estas mãos, que são minhas alavancas de amor do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que lavram o solo, que elaboram as leis e pelas que as feridas cicatrizam. Muito obrigado, Senhor, pelos meus pés, que me levam ereto firme a caminhar, pés da renúncia, que seguem humildes e nobres sem reclamar. E os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação por crimes praticados noutra encarnação, eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar e em transportes sublimes com os teus braços também apagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar, mesmo que na terra pareça incrível. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. A tapera, a casa de miséria, o palácio. Mas se eu nem um lar tiver, ou um teto amigo para me abrigar, outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estrelas e as estradas, como sendo leito de repouso e suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu. Direi e cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida,
Muito obrigado, Senhor, porque nasci. Muito obrigado, Senhor, porque creio em Ti e porque nos socorre com todo o Teu amor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Muito obrigado.